Olá. Garantir recursos federais para a saúde, a educação, a segurança pública e as obras prioritárias do Acre foi a marca dos seus 8 anos como deputado federal. Agora, no Senado, ele quer também fazer avançar a reforma tributária e lutar para reduzir as desigualdades regionais no país. O nosso convidado de hoje no Assunto de Estado é o senador Alan Rick, do União Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço, Silvio, uma honra poder bater um papo contigo, com os nossos telespectadores da TV Senado, falar um pouquinho desse trabalho e daquilo que a gente sonha para o Brasil. Vamos começar falando de saúde, que foi realmente uma das prioridades na sua vida parlamentar, 8 anos, só trouxe para a gente um balanço do seu trabalho, fez um impresso sobre isso. E nos últimos 8 anos, o senhor, como deputado federal, conseguiu no orçamento da União, muitas obras, aprovar muitas emendas para obras que ajudaram realmente a modernizar o sistema de saúde no Acre. Conta para a gente um pouco como é que foi esse seu trabalho na Câmara, que o senhor pretende trazer aqui para dentro do Senado. Olha, Silvio, logo que eu assumi o meu mandato de deputado federal, o primeiro mandato, em 2015, eu fiz questão de visitar os 22 municípios do meu estado para, in loco, conhecer a real situação dos hospitais, unidades de saúde mistas e as unidades básicas de saúde, aquelas que eu pude visitar. Eu fiz um quadro daquilo que realmente precisava ser reconstruído e foi um quadro que muito me preocupou. A maioria dos hospitais regionais estavam em situação extremamente precária, tanto estruturalmente como por falta de médicos e de equipamentos necessários, a realização de exames simples, como um raio-x, por exemplo, um tomógrafo, equipamentos como bisturis, macas cirúrgicas, focos cirúrgicos, falta de ambulâncias do SAMU nesses municípios. Então, o que eu fiz? Me debrucei sobre esse tema. Minha equipe fez um levantamento junto com as equipes da saúde do estado e dos municípios e nós passamos então a priorizar. Vamos reconstruir esses hospitais. Daí surgiram os recursos para o Hospital de Mâncio Lima, que hoje já está entregue, completamente reformado, ampliado e equipado, conforme preconiza o SUS. Está praticamente pronto para ser inaugurado o Hospital de Acrelândia, um município muito importante nas proximidades de Rondônia, um polo de agricultura do nosso estado, um hospital importante que eu visitei em loco a situação dele, conversei com então o diretor do hospital, o Dr. Rafael Lemos, sua esposa, a doutora Carla, e nós então disponibilizamos os recursos e hoje o hospital está em fase final. O Hospital de Sena Madureira, João Câncio Fernandes, que é um hospital centenário que atende toda aquela regional do Purus, Sena Madureira, o município de Manoel Urbano, e pacientes que vêm de avião do município de Santa Rosa, que o Acre ainda tem 4 municípios isolados, onde só se chega de avião pequeno ou de barco. E esses pacientes tinham que vir até Rio Branco fazer um tratamento de média complexidade, para você ter ideia. E um trabalho enorme, né? Porque horas de viagem. Horas de viagem, o deslocamento, o cansaço e até mesmo o custo para as famílias, que é uma coisa que nós precisávamos dar uma resposta. Então, nós estamos reformando esse hospital, equipando, trazendo também a habilitação de serviços como centro cirúrgico, habilitação de UTIs, para que a descentralização da saúde ocorra. Você sabe que um dos grandes gargalos da nossa saúde do SUS é garantir o atendimento, o provimento médico no Brasil profundo. Os municípios mais pobres, aqueles que não têm, por exemplo, especialistas. Para você ter ideia, nós tivemos que formalizar um convênio com o Hospital Albert Einstein, um dos melhores da América Latina, para garantir o provimento de especialistas nos nossos municípios do interior. Nós não tínhamos neuropediatra para dar o atendimento necessário às crianças com TEA, com transtorno do espectro autista, para crianças com algum tipo de necessidade especial, de deficiência, e adultos também. Nós estamos agora reformulando, por exemplo, a oficina ortopédica do Estado, que ela oferece as próteses para os pacientes ortopédicos. Então, esse hospital de Sena Madureira também está numa fase bem avançada para ser concluído. Nós estamos também com obras na unidade mista de Assis Brasil, emendas nossas, na unidade mista da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, que é um mini hospital daquela regional do município de Cruzeiro do Sul, que atende 15 mil pessoas. E, para você ter ideia, não tinha um raio-x. Certa vez eu estava lá fazendo uma visita, uma senhora chegou com a luxação no ombro, precisou ser deslocada de Santa Luzia até Cruzeiro do Sul, numa viagem de ambulância de 50 minutos por conta de um raio-x. Então, são situações que mexem conosco, que machucam a gente. Então, eu disse, não, eu não posso fazer outra coisa além de buscar resolver o problema da saúde do meu estado, que é um grande gargalo. Então, essa
A área da saúde foi uma bandeira muito forte do nosso mandato. Inauguramos várias unidades básicas de saúde. No município de Porto Walter, por exemplo, que é um dos isolados, nós inauguramos a unidade básica de saúde modelo do município, que além de oferecer todo o atendimento, que é praticamente um mini hospital, oferece também a telemedicina com os especialistas do Albert Einstein, atendendo em São Paulo os pacientes do Acre. Então, são muitas ações. Entregamos ambulâncias, entregamos equipamentos nos 22 municípios, ajudamos na pandemia, junto ao governo federal, para a disponibilidade de UTIs, de respiradores, né? Articulamos uma doação do governo de Israel, de mais de 5 mil insumos de saúde no período da pandemia, no momento que estava faltando máscara, faltando álcool em gel, nós conseguimos essas doações. Então, é um trabalho de muita dedicação, de suar a camisa mesmo, Silvio. E eu faço isso com muito amor, porque o povo do Acre merece uma saúde de qualidade. A gente observa que realmente essa tem sido a sua prioridade, tanto que na Câmara Federal o senhor se empenhou muito em ampliar a questão do programa Mais Médicos, o Programa Federal dos Mais Médicos, porque o programa inicialmente ele era voltado especificamente para profissionais estrangeiros, né? E aí você lutou muito para que os brasileiros formados no exterior, por exemplo, também pudessem entrar no Mais Médicos. Explica para a gente como foi esse trabalho e qual o resultado que ele trouxe para a saúde, por exemplo, de estados como o Acre, que tem municípios, como você disse, afastados, né? Isolados. Silvio, olha, você tocou num ponto que mexe muito comigo. Logo que eu assumo o mandato também, eu recebo uma série de denúncias mesmo, de informações dos brasileiros que fizeram medicina na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, em Cuba. Brasileiros fizeram medicina na Rússia, nos Estados Unidos, em outros países, dizendo, olha, nós não podemos trabalhar no programa Mais Médicos, apenas os médicos cubanos. Note, os médicos cubanos são excepcionais, ótimos profissionais, dedicados. Mas se eu tenho brasileiros formados no exterior, podendo trabalhar no programa, se a legislação do programa permite, porque a lei do programa Mais Médicos é clara, o edital de chamamento abre para médicos brasileiros com CRM no Brasil ou revalidados. Se esses médicos não preenchem as vagas, digamos que 4.000 vagas estão abertas para médicos para provimento da atenção básica nos municípios do Brasil profundo, aqueles de perfil 4, 5, 6, 7, 8, que estão ali na SAPS, na Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, que são chamados os municípios mais pobres, os mais carentes. Bem, abre-se essas vagas. Se os médicos com CRM no Brasil ou revalidados não preenchem, a lei do Mais Médicos diz o seguinte: devem ser chamados imediatamente brasileiros formados no exterior com habilitação para o exercício da medicina no seu país de formação. Esses médicos não estavam sendo chamados. O governo brasileiro preferiu fazer um convênio com o governo cubano. Ora, peraí, a lei é muito clara, ela tem que ser obedecida. Então, nós apresentamos uma alteração na lei que havia ali um gatilho para, enfim, garantir essa contratação pela OPAS dos médicos cubanos, de que o Brasil não poderia contratar médicos de países com relação médico-habitante igual ou inferior a 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Isso nós derrubamos essa questão, que ela não tinha respaldo para os brasileiros formados no exterior, uma vez que eles não estão defraudando o país de formação de seus médicos, mas eles são brasileiros que retornariam ao Brasil. Então, nós com esse argumento conseguimos aprovar uma portaria no Ministério da Saúde, a 1708 de 2016, com o então ministro Ricardo Barros, que fez um trabalho extraordinário no programa Mais Médicos, e nós levamos esse provimento de médicos brasileiros formados no exterior. Detalhe, foram depois esses médicos são avaliados por um grupo de médicos que são seus avaliadores, e esses médicos são avaliados pela população, pelos prefeitos. Então, a avaliação desses médicos, ela é aprovada por mais de 80% dos municípios, ou seja, mais de 80% dos municípios estão satisfeitos com o brasileiro formado exterior pelo trabalho que eles realizam nas comunidades mais pobres. E quando o médico desse encerrava o seu contrato, que o Mais Médicos é um contrato de 3 anos, com prorrogação por mais 3 anos, a própria comunidade diz, não, nós queremos ele de volta. Então, esse médico, que já tinha cumprido seus 6 anos, não podia voltar, tinha que participar novamente de um outro edital. Então, para você ter ideia, esse programa resolveu um grave problema de falta de provimento médico e trouxe uma resposta positiva, tanto que a população dos municípios diz, nós queremos que esse médico permaneça, porque ele tem feito um bom atendimento para nós. E esse programa foi alvo de muita polêmica quando ele foi implementado, justamente por essa questão de certo modo, privilegiar apenas os cubanos, né? E isso com as suas mudanças que o senhor implementou na lei lá, isso foi resolvido? Foi resolvido. Naquele momento, o Brasil precisava dar uma resposta aos brasileiros formados no exterior. Note,
Eu tenho muita gratidão pelo trabalho dos médicos cubanos. São excelentes profissionais, mas não se pode retirar a oportunidade dos brasileiros de trabalhar no programa, uma vez que a lei estabelece que eles devem ser os segundo a serem chamados no edital do programa. Portanto, eu vejo isso como uma grande vitória do governo brasileiro, do povo brasileiro no provimento médico. Vamos conversar um pouco sobre mortes violentas, infelizmente. Nós vamos falar desse assunto aqui que acontece no Acre. A gente sabe que a situação lá não é fácil, em algumas, principalmente você mencionou já em alguns municípios. Nós temos aqui as mortes violentas no Acre. O Estado teve a maior redução no país, inclusive, nesse índice. Sim. Caiu de 292 em 2020 para 181 em 2021, uma queda de 35%. Então, apesar da violência lá ainda ser uma coisa preocupante, tem sido feito um trabalho para reduzir essa situação. E aqui no Senado, a sua disposição, como já foi na Câmara dos Deputados, permanece a mesma, lutar para que a segurança pública tenha recursos para poder combater a criminalidade? Silvio, esse é um dos graves problemas que o Brasil enfrenta. A criminalidade, o aumento do poder de influência das facções criminosas, das milícias nas comunidades, é um problema que o governo federal e o governo estadual, em cada unidade da federação, tem que se debruçar e tem que ter equipamentos, gente qualificada, serviço de inteligência e, acima de tudo, o apoio da sociedade para desbaratar essas verdadeiras quadrilhas que ofendem e que ferem o nosso Estado democrático de direito. Então, o que eu fiz pelo meu Estado? Nós investimos pesadamente na requalificação da nossa polícia. Investimos pesadamente em equipamentos de altíssima qualidade, de última geração. Todo tipo de dificuldade a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, polícia penal. Inclusive, eu fui autor do requerimento de urgência para a votação da PEC da polícia penal. Ajudei, durante a proposta da reforma da Previdência, também a defender os interesses dos nossos policiais. Bem, investimos mais de 30 milhões de reais na segurança pública. A segurança pública do Acre hoje tem a minha marca, a marca do nosso trabalho. Foram viaturas entregues, mais de 50 viaturas entregues. Foram equipamentos de ponta entregues, equipamentos de altíssima tecnologia. Instalamos no Acre o cerco eletrônico, que é um moderno serviço de vídeo monitoramento que eu fui conhecer em Israel durante uma visita nossa em 2016 ao sistema de segurança, que é um dos melhores do mundo, que é o de Israel, e nós levamos essa proposta para que o Acre também criasse seu sistema de vídeo monitoramento de altíssima geração, de última geração, de alta complexidade, para que pudesse ter também um instrumento de inteligência para desbaratar e reduzir os índices de roubos, de furtos, de crimes contra o patrimônio. Com isso, a polícia começou também a poder realizar um trabalho melhor no combate às facções criminosas. Em 2018, nós tivemos um dos maiores índices de mortes violentas da história. Havia uma matança diária, guerras de facções, pessoas sendo decapitadas, esquartejadas, esfaqueadas, uma coisa terrível, tenebrosa. E com esse aporte de recursos que nós colocamos na segurança pública, não só de equipamentos, armamentos, viaturas, coletes, mas também no aspecto da segurança, colocamos recursos para a Polícia Civil ter um trabalho de perícia técnica de mais qualidade, a Polícia Rodoviária Federal ter equipamentos também para fazer a vigilância das nossas estradas, o próprio cerco eletrônico, o próprio Centro Integrado de Comando e Controle, que integra todas as polícias e faz um trabalho de inteligência. Segurança, exato. Tem que ter inteligência, não tem jeito. Tem que ser investigação e inteligência para poder não só combater quando o crime ocorre, mas para evitar que ele ocorra. Esse é o grande diferencial que nós queremos que seja a marca das nossas polícias, Desbaratar a criminalidade antes que ela ofereça dano à população, tanto à vida das pessoas quanto ao seu patrimônio. Então, tem uma marca nossa, tanto que a Segurança Pública do Acre hoje eu recebi recentemente a medalha de honra ao mérito da Força Nacional do Brasil, como um dos parlamentares que mais ajudou a segurança pública do país e a própria Força Nacional. E no meu estado também recebi a comenda da Segurança Pública como o maior amigo da segurança pública. Então, isso é uma marca que eu guardo no meu coração. Fico muito honrado de ter essas comendas. E a gente falando de segurança pública, a gente já se preocupa logo com os jovens, com as crianças, O senhor também se empenhou muito nos primeiros mandatos aqui no Congresso
Nacional, na Câmara Federal, com a questão de incentivar o ensino técnico, o ensino profissionalizante, né? E também o ensino superior, né? Porque sem educação você não consegue evitar que essas crianças que correm o risco de ser tragadas pelo crime, por essas quadrilhas, eu até antes do programa comentava comigo que tem um trabalho sobre isso, que elas consigam evitar. A educação é o caminho. Qual o trabalho que o senhor fez nesse sentido no Acre? Olha, no Acre nós abraçamos a causa da educação técnica profissionalizante. Lá o Instituto de Educação Profissional Dom Moacir é uma marca também do nosso mandato. Nós recebemos aquela pasta, não tinha uma moto sequer para que um servidor pudesse levar um documento ou transportar um aluno de uma comunidade carente para as escolas, os CEPTs, fazer o seu curso profissionalizante. Nós recebemos ali as salas de aula fechadas, equipamentos sucateados. Hoje, aquele setor da educação do Acre, que é o nosso Instituto de Educação Técnica e Profissional, tem 13 ônibus 0 quilômetro, um para cada CEPT, um para cada escola, para atender todos aqueles alunos do ensino técnico profissionalizante. Tem escolas concluídas, como a Maria Moreira da Rocha, que tinha uma obra sem conclusão desde 2009, onde nós buscamos, junto ao Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, a conclusão daquela obra. Conseguimos entregar as 10 salas, 6 salas, 4 salas de aula e 6 laboratórios, mais um auditório para 150 pessoas prontas em 4 meses. Nós conseguimos um prazo com o Ministério da Educação, discricionariedade do então ministro da Educação, que teve uma visão muito sensível daquela situação que o Acre vivia, precisava encerrar aquele convênio e, daquela forma, entregar a escola pronta à nossa comunidade. Uma escola de formação médica, de profissionais na área odontológica, de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos em saúde bucal. Então, nós concluímos aquela escola tão importante, colocamos para funcionar, junto com o governo do estado, a nossa escola de gastronomia, que hoje oferece, neste mesmo bairro que eu citei para você, o bairro Cidade do Povo, né, onde nós temos a escolinha de futebol, Passaporte para a Vitória, do Léo Moura, onde nós colocamos as crianças para fazer realmente, colocar aquela vocação, aquela alegria e brincar mesmo, né, ter um momento gostoso e aprender as bases do futebol, se socializar, né, num lugar onde realmente há muita discriminação ali por conta da formação daquele bairro. Então, nós estamos levando cidadania para aquelas mães, para aqueles pais, para aquelas crianças, né, a formação profissional naquela escola. A escola também, Campos Pereira, que está ali dentro, outro CEPT que nós, inclusive, inauguramos ali em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre e o Ministério Público, uma casa de justiça e cidadania com atendimento jurídico gratuito para a população daquela comunidade. Então, são ações como essa. Entregamos mais de 4.000 certificados de cursos técnicos profissionalizantes ao longo desses últimos 4 anos. Então, foi um trabalho extraordinário que nós fizemos junto ao governo do estado para que nós tivéssemos um resultado na vida das pessoas. Quando ela está qualificada, o mercado de trabalho se abre. E nós conversamos com os atacadistas, com a Associação Comercial do Acre, o que eles nos diziam? Olha, eu tenho vagas de emprego, mas eu preciso de um cidadão com a certificação, um funcionário qualificado para exercer aquela função. E aí nós buscamos nos cursos, né, FIC, nos cursos oferecidos pelo Instituto, garantir também justamente a demanda que o mercado esperava. Então, acho que a gente pôde contribuir bastante com a formação profissional do nosso povo. Falar de outra área que envolve a questão de produção de trabalho, que é a agricultura, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Nós temos um infográfico que mostra safra recorde no Acre, está aí, ó. A agricultura familiar, a gente sabe que mais da metade da produção do seu estado é feita pela agricultura familiar, as pequenas propriedades. Nós tivemos um crescimento de 134 mil para 165 mil toneladas a safra de grãos no Acre, 23,2% de aumento. A gente sabe que lá tem milho, tem soja, tem feijão, tem arroz, tem banana, laranja, mandioca. O estado do Acre investe muito nisso. E a pergunta que eu faço para o senhor, senador, é o seguinte: o senhor acha que o Acre, que a bioeconomia, que a agricultura familiar, que o investimento na agropecuária de baixo impacto é o caminho para o estado? Olha, o Acre tem uma vocação importante, tanto para a pecuária,
de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Recentemente, nós habilitamos 2 frigoríficos acreanos, um de carne bovina ou de carne suína, para exportar para o Peru. Um trabalho feito em várias mãos e que hoje garante que esses frigoríficos aumentem sua produção, contratem mais mão de obra e entrem no mercado que já estava há muito tempo solicitando essa habilitação para comprar a carne do Acre, e todo mundo que tem essa oportunidade, realmente. A melhor farinha do Brasil é produzida em Cruzeiro do Sul, no Acre. Quem tem oportunidade de estar no nosso estado sabe que o café hoje produzido no nosso estado também tem uma excelente qualidade, o café Conilon. Nós temos hoje uma produção de milho que é crescente, você mostrou os números aí, nós fomos para mais de 165 mil toneladas, que ainda é pouco. O nosso estado, claro, tem uma legislação ambiental muito severa. 80% das áreas que são exploradas, por exemplo, tem que ser preservadas. Sim, o Código Florestal estabelece na Amazônia, se você compra 100 hectares, você pode utilizar 20 hectares para produção agrícola, criação de gado, criação de outros animais ou para agricultura. Mas 80% você tem que preservar. Então, a nossa legislação é muito rígida. Logo, os terrenos, produtivos vão ficando mais caros, as áreas produtivas vão ficando mais caras. O que nós fizemos? Nós ajudamos o pequeno produtor rural, o médio produtor, aquele que mais precisa. Como? Primeiro, viabilizando as estradas vicinais, que são os nossos ramais. Investimos no asfaltamento, construção de pontes de alvenaria, para que nós pudéssemos garantir o escoamento da produção. Eu preciso dizer uma coisa, o projeto de reforma agrária no Acre e na Amazônia como um todo, iniciado lá no final da década de 60, de 70, foi um fracasso. Se colocou o pequeno produtor muito distante das estradas. E aí se criou uma rede de estradas vicinais, que é o chamado ramal, que muitas vezes um ramal tem 50, 60 quilômetros de estrada de chão, e é muito difícil você asfaltar essas estradas vicinais, porque são milhares e milhares de quilômetros, que são as veias, são as artérias que cortam ali as áreas produtivas do estado. Então, nós tentamos ajudar da melhor maneira possível, investimos mais de 58 milhões de reais para a nossa agricultura familiar e pequena produção. Entregamos equipamentos, entregamos patrulhas mecanizadas, ajudamos na recuperação dos ramais, entregamos kits de casas de farinha para a produção da nossa farinha, inauguramos as casas de agricultor em alguns municípios, rampas para portos onde se escoa a produção nos municípios de Sena Madureira e de Porto Acre. Entregamos equipamentos como máquinas pesadas para abrir os ramais ou recuperar esses ramais, que são as estradas vicinais. E uma coisa que me alegra muito até hoje, onde eu visito os lugares onde nós fizemos alguma intervenção, seja com a ponte, seja com o ramal devidamente pissarrado ou asfaltado, ou a entrega do equipamento, a debulhadeira de arroz, a despeladeira de arroz, a debulhadeira de milho, a engenhoca, que é a moenda de cana, não é? São equipamentos que, para aquela comunidade rural, que vai atender vários produtores, o microtrator Tobata, que vai fazer ali, desde a preparação do campo, a uma série de outras ações dentro daquela propriedade rural, são equipamentos que esses produtores teriam muita dificuldade de comprar, muitos deles não têm acesso ao crédito, e é através dos programas que nós temos no governo federal, no MAPA, que nós podemos ajudar o pequeno produtor a ter a sua mecanização. Então, isso nos alegra muito e fizemos um grande investimento nessa área. São, como o senhor disse, às vezes são pequenos equipamentos para um grande produtor, mas para um pequeno produtor é um investimento muito grande, e realmente, nesse sentido, o trabalho é importante. O senhor mencionou a questão das estradas vicinais, então vamos aproveitar o gancho aqui e falar um pouco, nesses nossos últimos 3 minutos, das obras viárias, né? O senhor aqui fez um primeiro discurso aqui no plenário, no Senado, e o senhor se comprometeu a apoiar obras estratégicas de infraestrutura no Estado, como, por exemplo, a recuperação da BR-364, que é um tema recorrente aqui. Como eu disse para o senhor, eu faço esse programa há alguns anos, já entrevistei alguns outros colegas do Acre, e vem sempre esse assunto a sendo discutido. Qual é a importância dessa obra, rapidamente, para o espectador entender, e que trabalho o senhor pode fazer para ajudar a BR-364? Silvio, nós estivemos com o ministro Renan Filho, eu sou o coordenador da bancada federal do Acre, toda a nossa bancada unida esteve com o ministro, convidamos também o representante do governo do Estado para estar conosco, né? Secretários de Estado estiveram lá, e nós fomos fazer um clamor. Hoje a BR-364 precisa ser reconstruída. Todo o trabalho feito ao longo dos anos se mostrou ineficaz. Então, o DENIT tem um projeto de reconstrução da BR, que já está em fase final.
mas nós já podemos iniciar este ano a reconstrução dela. Ao longo desses últimos 8 anos, nós tivemos sérios problemas de orçamento. No governo Dilma, nós não conseguimos o recurso para a reconstrução, mas apenas para a manutenção. No governo Temer, da mesma forma, houve todo um esforço do Ministério dos Transportes, ou Infraestrutura, como queira, e do DENIT, para a manutenção, mas nós não tínhamos recursos para reconstruir a estrada. Para você ter ideia, o diretor-geral DENIT e o nosso ministro Renan Filho nos informaram, olha, cada quilômetro da nossa BR-364 vai custar cerca de 3 milhões de reais. É um solo muito ruim, precisa ser retirado aquela tabatinga horrível, colocado um solo de qualidade, um barro de qualidade e pedra. Porque o Acre não tem pedra, Silvio. Então, nós precisamos desse insumo que tem que ser adquirido. E é um insumo muito caro quando chega no Acre. Por isso, o custo elevado da nossa estrada. Mas ela precisa ser reconstruída. Tivemos a grande notícia dada pelo ministro Renan, pelo Fabrício do DENIT, de que nós teremos essa estrada reconstruída já esse ano, pelo menos 200 quilômetros. Para isso, o governo federal está aportando 600 milhões de reais. Estamos lutando por isso, pela manutenção da BR-317 e pela construção de uma ponte muito importante, que é a interligação do município de Rodrigues Alves com o Cruzeiro do Sul, que é a ponte de Rodrigues Alves, que também já tem 41 milhões de reais garantidos pela bancada e pelo DENIT para iniciar as obras, se Deus quiser, até o final deste ano. Senador Alan Henrique, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Nosso tempo acabou, agradeço a sua presença, espero tê-lo de volta aqui ou em outras oportunidades. Ô Silvio, eu peço perdão porque a gente acaba falando muito. Isso. Tem tanta coisa bonita que a gente fez, que a gente está apoiando, buscando fazer. Quero agradecer a você e toda a equipe da TV Senado por esse excelente espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e aquilo que a gente pretende conduzir aqui no Senado. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e também agradeço a você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.